Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Vamos juntos, então, dar início aos devocionais na primeira carta aos Coríntios. Então, pode abrir aí e deixar posicionado no capítulo 1. E hoje é a introdução, dessa carta, dos estudos aqui em devocional. Então, deixa eu só soltar aqui, pronto. Então, irmãos, a mensagem central da primeira carta aos Coríntios diz respeito à verdadeira maturidade espiritual. Então, nós como igreja temos muito que aprender a nos debruçarmos sobre a carta aos 1 Coríntios, né? E a mensagem central diz respeito à maturidade espiritual. Talvez esse possa ser um dos nossos alvos. Na verdade, é a proposta de Deus para a nossa caminhada até o último dia. A nossa maturidade espiritual. Mas vamos de forma intencional correr atrás disso, né? Com mais força ainda neste ano, em 2022. Maturidade espiritual. Nós precisamos sair do leitinho, e talvez aí entre parênteses, de um coitadismo, para comer um churrasco bem servido, e crescer, e amadurecer espiritualmente. Há muitas pessoas com muito tempo de igreja, e que ainda não despertaram para a necessidade de amadurecimento espiritual. Então, durante todo esse ano, nós vamos clamar a Deus para que, como igreja, nós venhamos a dar passos consistentes de amadurecimento. Eu espero que você esteja comigo nessa, clamando aí pela minha vida e pela vida de cada um de nós aqui. E, irmãos, isso se dá através de relacionamentos de amor submetidos ao poder libertador e à graça unificadora de Cristo. Não há como você amadurecer espiritualmente isolado, à parte. Você pode crescer intelectualmente, só que espiritualmente, essas duas coisas precisam andar juntas. O teu entendimento bíblico precisa ser aplicado. Então, basicamente é isso. Então, a carta aos Coríntios é um exemplo concreto de uma teologia aplicada à vida. Então, você pode ter muito entendimento sobre a Bíblia, mas se você não está nem aí para a vida dos teus irmãos e vive na indiferença, eu tenho que dizer para você, você precisa amadurecer espiritualmente. De que vale todo esse teu conhecimento, todo esse teu entendimento? Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, o apóstolo Paulo em Cristo, esse homem de Deus, ele é o exemplo de alguém que descobriu em Cristo a liberdade para deixar de lado os próprios direitos com o objetivo de amar e servir aos outros. Paulo era grandão, intelectualmente falando, né? Era um religioso de gabarito, conhecia muito bem a lei. Ele abre mão dos seus direitos para servir. Uma vez que ele entende a conexão, entre a lei e o próprio Cristo que vem para cumprir a lei, o apóstolo Paulo, então, se posiciona, abre mão dos seus direitos, e a gente vai ver em Atos ali toda a história desse homem, e o ministério desse homem abaixo de açoites, de prisões, a ponto dele escrever, estive a ponto de desesperar da própria vida. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Um homem que quando entendeu, quando virou a chave do que significava pertencer a Cristo. Um homem então que passou a sofrer. E nós, não queremos sofrer. Qualquer unha encravada já é motivo para a gente, não quero mais. Onde está Deus? O apóstolo Paulo, então, é esse exemplo. Ele abre mão dos seus próprios direitos. Uma introdução, tá, irmãos? Nisso, tem alguns adolescentes aqui. Essa mensagem também é para você.
Você pode correr atrás desde já, para não se tornar um homem insensato. Você em Cristo pode ser um homem sábio, com uma sabedoria que vai além de muitos homens mais velhos. Não tem nada a ver com idade necessariamente isso aqui. Maturidade espiritual não tem a ver com idade. Embora se suponha e se espere que um homem mais maduro transborde de maturidade espiritual se ele é um crente, e principalmente desde sempre. O problema é que essa maturidade espiritual ela não vem à parte da palavra de Deus. E se nós somos relaxados com a palavra, não espere maturidade espiritual. Nós não temos nada em nós mesmos, e esse mundo não tem nada para oferecer. O desprezo pela Bíblia é a maior prova da nossa imaturidade espiritual. A falta de saber aplicar esta palavra às nossas vidas é a maior prova do quanto nós precisamos crescer. Ou seja, não escapa ninguém, nenhum de nós. Essa mensagem de maturidade espiritual toca a todos nós. Então, maturidade espiritual consiste nisso. À medida em que nos sujeitamos à palavra de Deus, nós somos capacitados a andar em liberdade. Uma liberdade que considera o outro superior a nós mesmos. No dia 31 nós falamos sobre liberdade. A verdadeira liberdade que o Evangelho nos traz. Mas é uma liberdade que está intimamente relacionada ao amor ao próximo, ao considerar o outro superior. Então sim, eu acabo não fazendo coisas por amor ao outro. Agora, é claro, não subvertendo as Escrituras, né? Então, liberdade que considera o outro superior, foi o que Paulo fez. Ele é um exemplo. E ele faz isso seguindo o exemplo de Cristo. E ele falou, inclusive, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nessa introdução, cabe fazer um sobrevoo, então, irmãos, sobre a cidade de Corinto. Ele está escrevendo aos coríntios, que moram onde? Moram em Corinto. Não é aos corintianos, tá, irmãos? Né? Então, aos coríntios, ele está escrevendo a este povo, aquela igreja ali. Então, nós vamos fazer um sobrevoo agora sobre essa cidade e dar um rasante sobre a igreja de Corinto. Tá? Então, ainda em introdução. Então, Corinto era um centro comercial do Império Romano. Roma está ali imperando sobre todas as coisas, e Corinto, essa cidade, é um centro comercial, uma cidade grande, com 2 portos. Às vezes a gente tem essa mentalidade, a gente vai para a Bíblia e acha que é tudo uma coisa provinciana, né? É tudo interior, um bando de camponeses, até porque foi escrito há tanto tempo atrás. Corinto é uma cidade grande, a gente poderia comparar a uma cidade grande. Né? Então, muita gente, comércio para todos os lados. Então, por meio dessa cidade fluía toda a riqueza do império em larga escala. Tem 2 portos, né? Então chega muita coisa por ali. Então tratava-se de uma cidade grande que não ficava devendo em nada às modernas metrópoles dos nossos dias, no que se refere à atividade comercial, né, irmãos? Claro, né? E, enfim, então, a atividade comercial era intensa, um ambiente internacional, talvez gente de tudo quanto é canto. Vamos pensar talvez numa São Paulo da vida, né, com gente de tudo quanto é canto morando e passando por lá. Brasília também tem um pouco essa característica, né, porque é a capital, então vem gente de tudo quanto é canto, mas São Paulo, com certeza, comparando a São Paulo, Brasília é um pequeno bosque. Isso é só ir para a Asa Norte ali que você vê, 10 horas da noite, tudo fechado. Em São Paulo as coisas funcionam 24 horas. Acho que só o Extra é 24 horas lá, né? E o McDonald's, aqui em Brasília, né? Mas trata-se de uma cidade, então, grande. E com isso, o que também tem em abundância, irmãos? A depravação. É uma cidade marcada pela depravação. É só juntar um pouquinho de homens aqui, homens da humanidade, e logo mais a carnalidade toma conta. Né? Eu vi um filme, não vou lembrar, o filme é o Ensaio sobre a Cegueira. É um filme pesado, irmãos.
É um filme que embrulha o estômago. Mas é interessante porque ele ressalta a depravação do ser humano. Ele ressalta a depravação. Se você tiver o estômago, para se deparar com um espelho ali, um pouquinho sobre a depravação da humanidade, ensaio sobre a cegueira. Não é recomendado para crianças, tá? Então, isso é Corinto, uma cidade grande e depravada. Tanto que, a título de graça, um comediante lá criou uma expressão que significa viver uma vida desregrada. Então isso era corintianizomai, era a palavra. Então, era tão depravada aquela cidade que se criou uma expressão de um estilo de vida. Então, é como se fosse assim, taguatingue-se, né? O jeito de falar, mas relacionado à depravação. Imagina, era tão gritante a depravação que as coisas criaram uma expressão ali relacionada ao nome da cidade. Essa cidade, ela também ostentava, além do templo a Apolo, um outro templo muito famoso até, que você já deve ter escutado, um templo voltado para Afrodite. E nesse templo, né, a deusa ali tida como a deusa do amor, haviam cerca de 1000 prostitutas cultuais ali, que promoviam um culto que fez então de Corinto um exemplo de sensualidade. Então, em nome, para adorar Afrodite, né, existiam essas prostitutas, e aí eles adoravam como? Através desses relacionamentos sexuais mesmo. Então olha o nível de corrupção que existia naquela cidade ali. Na sua segunda viagem missionária é que Paulo então visitou Corinto, e lá o apóstolo fez amizade com 2 outros personagens que você já deve ter escutado falar, Áquila e Priscila. Então Paulo vira amigo desses 2, passa a conviver, a morar com eles ali, né? E esses 2 judeus, Áquila e Priscila, um casal, né? Eles são fabricantes de tendas. E aí ali Paulo então fica 1 ano e meio naquela cidade, em Corinto, ensinando entre eles a palavra de Deus. No meio daquela cidade terrível ali. Então Paulo, ele discorria nas sinagogas todos os sábados. Ele ia lá e ensinava a palavra de Deus na sinagoga, persuadindo então judeus e também os gregos. E aí você pode ler um pouquinho mais a respeito disso em Atos capítulo 18. Depois você pode dar uma lida ali em Atos capítulo 18. Então, Paulo foi um instrumento do Senhor para que o principal da sinagoga se convertesse. Ele foi lá na liderança, né? E aí ele foi um instrumento para que aquele homem ali, o principal, se convertesse. E não só ele, toda a sua casa. E aí muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. Lá em Atos 18, versículo 8, você pode ver isso. Então, Paulo deixou uma igreja muito bem dotada ali. Muita gente se converteu, apesar, né, a misericórdia de Deus sobre aquela cidade foi grande. Muitos se converteram. E Paulo então deixa uma igreja dotada em coisas espirituais. Uma igreja que tinha muitos dons, dados por quem? Pelo Espírito Santo. Então, mas ao mesmo tempo que essa igreja era uma igreja dotada de dons que dados pelo Espírito Santo de Deus, era uma igreja ainda muito vulnerável à sabedoria mundana e à perversidade da própria cidade. Então, assim, ela ainda estava, um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. A igreja vivenciava isso com uma certa intensidade ainda. Então era uma igreja grande, muitos haviam se convertido a Cristo, mas também era uma igreja que carecia de maturidade espiritual, haja visto a divisão que eles viviam. Então nós vamos perceber no decorrer das devocionais essa divisão, essa exortação a respeito disso. Cada grupo seguia uma pessoa diferente. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de
Então havia um reflexo de imaturidade espiritual. Essa divisão. Os ricos esnobavam os pobres, nós vamos perceber isso também, essa exortação na carta. Havia pouca disciplina na igreja, ou seja, muita permissividade, né, tanto na moral como na doutrina. Não havia disciplina na igreja. Uma igreja sem disciplina, irmãos, é uma igreja que fica doente, perniciosa com relação ao pecado. Não queriam se submeter a nenhum tipo de autoridade, isso vai ser percebido. E a própria integridade do apostolado de Paulo, como era de costume em outras igrejas também, era frequentemente colocada em dúvida. Então havia uma visível falta de humildade e de consideração entre eles, imaturidade espiritual. Alguns estavam prontos, nós vamos ver também no decorrer desse ano, alguns estavam prontos a levar os seus irmãos ao tribunal, à justiça. Outros celebravam a liberdade em Cristo sem se preocupar com os irmãos mais fracos. Esses aí são os ignorantes, não entenderam ainda. Dane-se. Faltava amor. Se gabavam dos dons espirituais, talvez até do seu entendimento. Imagina ser discipulado pelo apóstolo Paulo, né? Ter como pai espiritual o apóstolo Paulo. Mas eles desprezavam Paulo, né? A gente olha com um olhar para Paulo, que o povo que está convivendo com Paulo não olhava. Paulo era nada. Se gabavam dos dons espirituais, mas lhe faltava o amor. Então esse é o contexto aí. Fizemos um sobrevoo sobre Corinto, um rasante sobre a igreja. E agora então vamos para o nosso texto. É a essa igreja, irmãos, que Paulo está endereçando essa carta. Não é uma igreja perfeita. Está longe de ser. Mas ele endereça a sua carta a esta igreja. Que Deus maravilhoso é esse. E misericordioso. Então acompanhe a leitura em 1 Coríntios 1. Vamos ler os 3 versículos. Os 3 primeiros versículos. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Paulo, de certa forma, ele inicia sua carta lembrando aos crentes das bênçãos maravilhosas que tem em Cristo. Ele vai fazer a exortação, mas ele antes resgata essa identidade. Ele está escrevendo, é para a igreja, apesar da igreja. E ele faz isso, então, antes de reprová-los. Lembra da identidade deles. E é uma reprovação em relação aos seus pecados. Essa igreja não vivia de acordo com a identidade que eles tinham em Cristo. Então ele vai fazer uma exortação e ele, antes de tudo, ele resgata isso. Eu vou escrever para vocês, aos santificados em Cristo Jesus, a vocês chamados para serem santos, versículo 2. E ele não faz isso, como a gente já mencionou na introdução de outras cartas. Paulo nunca faz isso, irmãos, para bajular aqueles irmãos. Paulo não está bajulando, ele apenas busca salientar aspectos da verdadeira identidade que eles tinham em Cristo, antes de convocá-los a viverem como quem de fato eles eram. Então é importante aí, né? A gente tem falado bastante sobre a exortação bíblica, que ela é necessária, mas ela precisa ser feita com o objetivo correto, com os olhos no lugar certo, chamando a pessoa para a sobriedade. E esse chamamento inclui, deixa eu lembrar você quem você é. Você não está vivendo de acordo com quem você é. Isso aqui é pecado. Você é um santo em Cristo. Você foi separado por Ele.
Então a exortação bíblica, ela visa ganhar o irmão sempre. E este ganhar é feito trazendo à memória quem ele é, a razão. E Paulo faz isso nas suas cartas. Então, antes de qualquer coisa, Paulo, ele já coloca as suas próprias credenciais na mesa, né? Ele começa falando dele mesmo, né? O apóstolo, ele se descreve quase da mesma maneira como ele faz no começo das outras cartas também. Se nós olharmos para Efésios, nós já vimos. Se nós olharmos para Romanos, também, da mesma forma, Paulo se descreve com muita semelhança em cada uma dessas cartas. Ele é um apóstolo comissionado por Deus. E ele faz questão de deixar isso claro, já na primeira linha da sua carta, né? Ele deixa claro a sua vocação apostólica, já sinalizando para aqueles que duvidavam do chamamento de Paulo. Então, assim, eu vou exortá-los daqui a pouquinho com base em quem vocês são. E por que eu faço isso? Deixa eu dizer quem eu sou. Em Cristo, tanto vocês quanto eu, Paulo, sou em Cristo. Essa identidade está firmada. O nosso relacionamento se dá e essa carta se justifica porque estamos em Cristo. Então, abra os ouvidos para o que eu vou te dizer. Então ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. A necessidade então de dar as bases do seu ministério também não é buscando glória para si mesmo, mas ele visa a segurança da própria igreja que estava prestes a receber uma exortação legítima da parte de Deus, e ela não poderia sucumbir diante de qualquer tentativa de obscurecer a figura do apóstolo Paulo. E talvez, irmãos, essa seja uma estratégia muito certeira, entre aspas, esse certeira aqui, do próprio Satanás, no que diz respeito ao seu ataque à igreja do Senhor Jesus. Mine a figura do líder e todo o resto perde a credibilidade. Então Paulo está defendendo aqui o seu apostolado e falando, eu fui chamado por Cristo, abra os ouvidos. Mas a quem? Se o apostolado de Paulo é minado, todo o resto tudo que ele falar, cai por terra. Então, mine a figura do líder e todo o resto perde a credibilidade. E é por isso que Paulo enfatiza, Paulo chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, após dar ênfase ao chamado que ele mesmo recebeu no versículo 2, Paulo descreve a igreja de Corinto, destacando a identidade em Cristo, com base no chamado que foi estendido também a essa igreja. E, na verdade, a igreja em todo lugar, ele fala, né? Então, Paulo a descreve como a igreja de Deus, aos santificados, aos santos. A ideia de chamado, então, toma conta da mente do apóstolo. É como se ele dissesse que, da mesma forma como Deus o chamou para ser apóstolo, e isso havia transformado completamente a vida dele, todos igualmente foram chamados por Deus, inclusive ele, para serem santos. E isso deveria repercutir na forma como viviam. Eu e você fomos chamados para sermos santos, separados desse mundo de trevas. Irmãos, isso tem que repercutir na maneira como você vive, no seu dia a dia, lá no seu trabalho, na sua casa. Então Paulo apela para o chamado de Deus, para a vocação que receberam do próprio Deus, porque não há base mais sólida para afirmar as nossas vidas. Se o fato de Deus, em Cristo, ter nos separado para um viver santo, irmãos, não nos constranger a uma mudança de direção, especialmente quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, sobre o nosso proceder, então eu pergunto, se isso não nos constrange, o que mais pode nos mover? O que mais pode gerar em nós, a igreja de Deus, uma motivação que nos faça mudar, andar numa direção contrária, que nos conduza a uma mudança de vida? Então Paulo ele apela para a identidade dos coríntios,
na expectativa de que eles se submetam à exortação que seguirá, tendo em vista quem eles são em Cristo. E não apenas isso. Paulo faz questão de ressaltar que houve uma separação em Cristo Jesus, que houve um chamamento da parte de Deus para a santidade, e que esse chamamento, além de ser uma iniciativa de Deus, porque foi Deus que os chamou, né? Ele se dava também em outros lugares. Então os coríntios haviam sido chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e o Senhor nosso. Então Paulo está botando eles também no seu devido lugar. Vocês não são os exclusivos. Há gente de todo canto, essa obra está acontecendo em todo lugar. E vocês fazem parte de um corpo, vocês não estão isolados. Baixem a bola. Vocês não são tudo isso, né? Mas claro, vocês são em Cristo uma grande coisa. É a própria igreja de Deus. Mas ela não se resume a esse quadradinho aqui. Ela está além. Então, há uma igreja que se reúne em Corinto. Mas o chamado de Deus transcende as barreiras geográficas. E Paulo, mais uma vez, ele busca endireitar os trilhos da igreja local, apontando para o fato de que existe gente em todo lugar invocando o nome do Senhor Jesus. E isso os unia. No seminário eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Japão, eu já comentei isso aqui, né? E irmãos, parece pouca, não é pouca coisa, é grande coisa. Mas assim, só uma viagem, mas me ensinou tanto sobre a igreja, da grandiosidade da igreja de Deus. Quando nós dormirmos hoje, né, alguém vai estar lá adorando a Deus. Né? E Deus está continuamente sendo adorado por meio de cânticos, por meio da oração, no globo todo, pela igreja. A igreja é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Mas não generaliza isso a ponto de você não ter um compromisso com a igreja local. Cuidado. Né? Então, Paulo, ele faz esses movimentos, ele deseja endireitar a igreja, os trilhos da igreja, ele aponta para essa grandiosidade da igreja, ele quer ressaltar a unidade que existe na igreja em todo lugar. E, portanto, não tinha cabimento às divisões presentes na igreja de Corinto, conforme nós vamos ver nos devocionais que seguem. Qualquer divisão na igreja, irmãos, deve ser enfrentada com os olhos na unidade que provém de Cristo. Há algo que nos une, embora a gente seja bem diferente um do outro. Mas é o próprio Cristo. E isso sim é o que justifica a gente cantar o que a gente cantou hoje aqui nessa manhã. Nós somos um sim em Cristo Jesus. Temos unidade sim, pertencemos ao mesmo corpo em Cristo Jesus. Precisamos amadurecer para entender a aplicabilidade disso. Mas isso já ocorreu em Cristo. E é só por isso que a gente tem alguma esperança de se desenvolver, de crescer e de viver uns aos outros. Mas a divisão na igreja ela não pode ser tolerada. Nós não podemos tolerar os pecados que promovem divisão na igreja. A fofoca é um deles. Não pode ser tolerado, irmãos. Isso precisa ser exortado. Não seja ouvidos. Alguém começou a falar mal de alguém, você já falou com o irmão? Você já foi conversar com o teu irmão em Cristo? Não foi? Então os meus ouvidos não são pinico. Agora, claro, é diferente, eu posso pedir um conselho, mas você vai pedir um conselho para alguém que vai te ajudar nesse processo. Né? Se você só ouvir, se você sabe que você não vai ser uma ferramenta para ajudar aquela pessoa na resolução do problema, então você não tem que ouvir. É uma linha difícil, né? Entre esse conselho, o desabafo e a fofoca. É interessante notar então que Paulo fala da igreja de Deus. Ele foi o responsável pelo nascimento daquela igreja, evangelizando e discipulando, mas isso não conduz a uma postura de apropriação da igreja, como se ele fosse o mais importante ou merecesse algum destaque por isso. Ele não está falando isso. Me escutem porque eu que fundei essa igreja. Vocês não sabem nada, vocês chegaram ontem. Ele não está usando esse argumento. Ele não se apropria da igreja. A igreja é de Deus. A igreja pertencia a Deus, não a Paulo.
O Senhor é apresentado como sendo o Senhor deles e nosso. Então aqui cabe uma exortação final a cada um de nós. A igreja não nos pertence. A igreja não nos pertence. Ela pertence ao único Senhor. E imagine você que à medida que Deus então vai acrescentando aqueles que devem ser salvos a essa comunidade da fé aqui nessa igreja cristã evangélica Betel em Taguatinga, à medida que Deus vai movendo pessoas para congregarem aqui, a igreja vai sendo moldada ao que Deus deseja. Quando você se perde no passado, quando você insiste em ditar um jeito Betel de ser, com base no que foi feito no passado, nós corremos o risco de engessar um modo de fazer as coisas, não relacionado ao que Deus deseja para nós, pensando em amadurecimento espiritual, mas no que você imagina que deve ser, com base em um contexto que já não é mais o mesmo. Porque quando Deus acrescenta uma outra pessoa a esta igreja, ela já não é mais a mesma igreja. Porque aquela pessoa é acrescentada para se movimentar dentro desse corpo, com um dom, um talento que Deus deu para aquela pessoa. Então nós precisamos aprender a olhar para o contexto atual e trabalhar na certeza de que Deus nos usará para cumprir o seu propósito, sem negociar a identidade que nós temos em Cristo. Então, irmãos, aprenda a olhar para o passado, louvando e agradecendo a Deus por seus feitos, mas cuidado com uma nostalgia que não produz frutos no presente. A igreja é de Deus, não é a sua igreja. Isso faz total diferença. É por isso que aqui não é a casa da mãe Joana. E a gente não faz o que cada um de nós acha que tem que ser feito. A igreja é de Deus. Você está disposto para a mudança ou para a igreja que Deus pretende para essa congregação aqui? Ou você está preso a um passado que não produz frutos no presente? Então, irmãos, precisamos nos abrir para receber as pessoas. É com base nessa verdade que Paulo se põe a escrever para aquela igreja. Eles não poderiam continuar vivendo de qualquer maneira, porque eles não eram donos de si mesmos. Eles haviam sido comprados por um alto preço. Eles pertenciam ao Senhor Jesus e eles deveriam crescer e amadurecer com base no caráter de Cristo. Por isso Paulo então precisa exortá-los, porque como igreja de Cristo, eles deveriam se comportar como igreja de Cristo. Simples assim. Vocês são isso? Então vamos viver isso. É uma exortação, é uma carta firme para nós como igreja. Que Deus nos ajude a ouvir e obedecer. A ouvir e ser um instrumento de Deus. E que Deus continue acrescentando irmãos que devem ser salvos aqui a esta igreja. Pessoas que devem ser salvos se tornando irmãos. E outros irmãos de igrejas, pessoas que estão sofrendo em algumas igrejas meio estranhas por aí. Que esta igreja possa acolhê-los sim. Precisam de uma igreja bíblica. E nós temos buscado ser uma igreja bíblica. E à medida que isso acontecer, essa igreja vai sendo moldada e transformada. Não parem de viver num passado que não produz frutos no presente. Bondoso Deus, em nome de Cristo, agradecemos por tua fidelidade, pelo teu cuidado. Essa carta aos Coríntios é uma carta firme, mas cheia de amor. Cheia do amor que procede do Senhor. Nos ensine, Deus. Abra os nossos ouvidos para aceitar a tua exortação e mudarmos de vida, a amarmos uns aos outros com o amor que procede do Senhor. Obrigado, porque a obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar sobre as nossas vidas e sobre a vida dessa igreja. E assim nós oramos em nome de Cristo. Amém.